considerando que assim, tal como se apresenta, deputada Érica Hilton foi eleita presidente da Comissão da Câmara para Assuntos Femininos, eu, como mulher e figura pública, venho aqui dirigir a ela uma carta aberta. Isso é uma carta aberta para Érica Hilton, atual presidente da Câmara, atual presidente, na verdade, da Comissão de Assuntos Femininos. E o objetivo da minha carta aberta, embora ela me considere o esgoto da sociedade, porque eu não aprovo, eu sei que ela é incapaz de desempenhar este papel da maneira como as mulheres brasileiras necessitam que seja desempenhado, eu venho aqui fazer a ela uma carta aberta, explicar a ela, com toda a tolerância, paciência e gentileza do mundo, porque eu julgo que ela não é a pessoa adequada para esse papel. E eu vou ter que aqui me desvestir do meu habitual decoro de falar muito pouco da minha vida privada. Como vocês sabem, esse Instagram e mesmo o meu canal do YouTube representam a dimensão pública da minha vida. Eu sou uma pessoa pública. Eu sou professora de filosofia, especial de filosofia política, e eu sei exatamente a diferença das nossa circunstância pública, ou seja, nossa relação, nosso pertencimento a uma comunidade e de que forma a gente se coloca diante de uma sociedade. Essa é a esfera pública e a vida privada. Minha vida privada corre muito bem, não tem problema nenhum, mas eu estou aqui me colocando como pessoa pública. E como pessoa pública, eu quero dizer que a circunstância na qual eu me coloco é ser uma mulher. E o fato de eu ser uma mulher assim mesmo, biologicamente falando, uma pessoa que tem útero, uma pessoa que tem hormônios femininos, uma pessoa que graças aos hormônios femininos tem 3, 4, 5 maneiras de estar durante um mês. Na verdade, a cada 28 dias eu passo por 3, 4, 5 estados de espírito. E sendo essa coisa que eu sou, uma mulher, é assim que a minha atuação pública se constitui. E a minha participação na sociedade é indissociável desse ser mulher. Eu vou dar aqui alguns exemplos para a deputada, para ver se ela entende por que todas as mulheres do Brasil estão insatisfeitas em ver alguém que não é biologicamente mulher nesse papel. Uma pessoa que a senhora teve a desfaçatez de chamar mulheres de pessoas que gestam. Eu queria, antes de mais nada, dizer que ninguém estaria aqui, nem ela, se não existissem mulheres, ou seja, pessoas que, por meio do útero, trazem outros seres humanos ao mundo. E a cada ser humano que nós trazemos ao mundo, metade de nós morre. A gente tem de morrer, ser reduzido a cinzas e renascer de novo. Cada ser que a gente traz ao mundo, a gente tem que se transformar e ser uma nova pessoa. Portanto, a circunstância ser mulher define o papel político de alguém numa sociedade. É impossível falar de política sem partir da circunstância mais básica, aquela vinculada à natureza que tem alguém, para definir como vai ser a sua relação com os próximos. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tendo de fazer algo que eu detesto, que é falar da minha vida pessoal. Vou dar alguns exemplos. Bem, alguns anos atrás, profissionalmente, minha carreira estava indo incrivelmente bem. Minha filha já tinha uma idade que não me exigia muito. E eu tinha um negócio extremamente lucrativo. E, de repente, meu filho menor começou a precisar de mim. E eu abri mão de mais ou menos 3 contratos que eu tinha. Porque eu sabia que se eu não tomasse conta dele naquele momento, ninguém ia tomar. E eu tinha uma renda X, e a minha renda caiu para mais ou menos 20% do que eu ganhava. E a minha vida teve de ser completamente reconfigurada. E a minha participação em eventos praticamente desapareceu. Eu simplesmente precisei pensar o seguinte: este menino está neste momento precisando de uma atenção especial. E se eu não fizer algo por ele, ninguém vai fazer. E eu abandonei tudo aquilo, quase tudo aquilo. Eu fiquei com 20% dos meus papéis públicos para ficar 80% com esse menino que precisava de mim. E por que eu fiz isso? Isso me dói? Isso me irrita? Isso me revolta? Não! Eu fiz isso porque
Porque eu era a melhor pessoa para fazer isso. E por que eu era a pessoa que devia fazer isso? Que tinha essa responsabilidade? Porque eu fui feita para isso. Ninguém seria capaz de olhar para ele como eu sou capaz de olhar para ele. Da mesma maneira que quando minha filha precisou de mim, eu encontrei uma forma de ter um trabalho que não me arrancasse de casa o tempo todo, porque eu sabia que ela precisava de mim e que se eu não formasse o caráter dela, ninguém ia formar. E ainda que eu delegasse para outras pessoas formar, ninguém ia fazer da maneira como eu poderia fazer, porque ninguém tem pelo seu filho o amor que uma mãe tem. Ninguém. E qualquer ser que não tenha a experiência de morrer por inteiro e ter de nascer de novo a cada criança que você traz ao mundo, não consegue entender a dedicação que as mães têm pelos filhos. Não consegue entender que o papel político da mulher, sim, é completamente determinado pelo útero. Completamente determinado pelo útero, porque as nossas escolhas são completamente filtradas pela nossa natureza. E a escolha, a deliberação, aquilo que a gente faz na nossa vida privada e pública, e tudo que a gente faz na vida privada tem consequências na vida pública, tudo isso, absolutamente tudo isso, está determinado pelo fato de nós sermos mulheres, biologicamente mulheres, deputada. Biologicamente mulheres, é impossível agir politicamente da mesma forma se você é um homem e se você é uma mulher. Porque há aspectos da natureza feminina que te fazem fazer escolhas, que te fazem priorizar coisas que o homem, por natureza, simplesmente nem consegue começar a entender o que significa. E não é porque sejam menos responsáveis de forma alguma, não é porque amem menos seus filhos de forma alguma, é porque é completamente diferente aquilo que só uma mãe pode fazer pelos seus filhos, do que aquilo que a sociedade como um todo pode fazer, que a escola pode fazer, que uma babá pode fazer, que os poderes públicos podem fazer. É completamente diferente, certo? Porque o envolvimento que nós temos com as escolhas que envolvem filhos, com as escolhas que envolvem cuidado, são singulares. E naquele momento, a minha renda caiu. Caiu em 80%. E eu toquei, e cortei custos, e remodelei minha vida. E quando foi possível, eu fui aos poucos retomando a minha atuação pública. Minha atuação pública ficou quase um ano que apagada, certo? E pouco tempo depois, mais ou menos um ano de intervalo depois, eu fiquei grávida de uma terceira criança. E num ano que eu tinha me planejado para retomar a minha carreira, para retomar a minha vida pública, para estar mais presente, para fazer mais vídeos no YouTube, para me posicionar mais como professora de filosofia competente, etc. E foi uma gestação complicada. Foi complicada desde o começo, me trouxe inúmeras dificuldades de saúde e eu fiquei um pouco debilitada. E a certa altura eu fiquei emocionalmente debilitada, porque o bebê faleceu dentro de mim. E ficou 3 semanas dentro de mim. E eu precisei esperar 3 semanas para que meu corpo expelisse aquele bebê. Que eu já tinha perdido. E eu fui o caixão dele, vocês entendem? E obviamente isso me levou a um estado psíquico tão frágil que é difícil lembrar dele sem ficar desse jeito que eu tô ficando agora. E todo o meu ano, em termos de vida pública, mudou. E a minha maneira de estar na sociedade foi completamente alterada por esse fato, que é um fato orgânico, que também só pode acontecer a uma mulher. Porque eu estava me preparando para uma terceira vez na minha vida morrer e renascer. Mas o bebê fez isso antes de mim. E no momento que eu tive a expulsão daquele feto que não se desenvolveu, eu quase fui junto. Porque foi aquele caso de aborto hemorrágico, etc., que você fica entre a vida e a morte. E isso causou uma tal transformação no interior, que eu, depois de 1, 2 meses tentando me recuperar, tentando fingir que eu podia tocar a vida como se nada tivesse acontecido, eu precisei recorrer a uma psiquiatra que trabalha exclusivamente com uma coisa, Erika Hilton, chamada saúde da mulher. São psiquiatras especialistas em lidar com o que acontece com o nosso cérebro. Quando os nossos hormônios, quando a nossa fisiologia passa por traumas como o que eu passei. Que foi duplo. Foi um duplo trauma. E o meu cérebro ficou tão desarranjado que eu não conseguia pensar. Eu não conseguia desempenhar tarefas, eu não conseguia sorrir. Você tá entendendo o que é isso? E eu precisei, pela primeira vez na minha vida, eu sou uma pessoa que sempre falei,
remédio, ansiedade, só em último caso, pelo amor de Deus, deixa eu tentar firme. E eu fui incapaz, porque meu cérebro não respondia. E eu tinha responsabilidades públicas, responsabilidades de ordem política. Eu precisava cumprir tarefas com as quais eu tinha me comprometido. Eu precisava entregar trabalhos para os quais eu havia sido contratada. Eu precisava estar em sociedade, sabe? E tudo isso tinha um peso tão difícil para mim que eu precisei recorrer a essa psiquiatra que gentilmente me receitou um remédio para uso durante poucos meses. E ela disse, ou você pode recorrer a isso aqui para terminar o seu ano. E assim que você terminar o seu ano, você faz o desmame e você vai voltar a ficar bem. Porque isso é provisório, deve durar mais ou menos 6 meses. Ela me explicou o que estava acontecendo comigo. Eu precisei de uma médica para me explicar o que estava acontecendo comigo. E isso, evidentemente, afetou todas as minhas funções políticas. Eu vou ter que falar uma terceira coisa. Bom, e naquele ano que eu havia programado para que fosse um ano de redecolar profissionalmente e começar finalmente o doutorado, etc. Bem, por causa de uma gravidez que terminou de maneira trágica. Tudo foi alterado, Erika Hilton. Você não tem como começar a entender o que uma experiência dessa é determinante na vida de uma mulher. Para não falar de mim, eu poderia aqui mencionar uma pessoa que eu conheço há muito tempo, cuja primeira gravidez foi de um bebê anencéfalo. E todos os médicos disseram, faço aborto, faço aborto, faço aborto, mas ela é uma pessoa cristã, ela não quis fazer. E ela carregou um bebê que ela sabia que não sobreviveria. E ela disse, eu vou ficar com ele até o fim, porque pelo menos eu sei que se dentro de mim ele consegue viver, eu vou ficar com ele o quanto eu puder. Até hoje ela tem sequelas, porque o bebê faleceu durante o parto. E isso deixou inúmeras sequelas no corpo dela. E não tem no SUS alguém que dê uma atenção especial para ela, para que ela consiga resolver todos os problemas fisiológicos que foram consequência daquele parto traumático, de um bebê que morreu durante o parto. Ela carrega isso até hoje. E ela tem que trabalhar de segunda a sexta e pegar transporte público. E eu me pergunto que tipo de figura política consegue atender a essas mulheres que têm essa condição, que a vida inteira delas fica marcada por um tipo de experiência tão peculiar como essa. E veja que tipo de figura política nós, mulheres, poderemos ter para nos representar diante dos problemas políticos que na nossa vida são todos consequência de nós sermos mulheres e de essa ser a nossa circunstância politicamente falando. Eu, diante da sociedade, o meu ser é consequência do que eu sou. E não há nada que possa mudar isso. E não há como você parecer uma mulher, mas fisiologicamente não sendo-o, compreender tudo isso que a gente vive e de que forma isso mexe com a nossa fisiologia. Porque é tão peculiar, tão peculiar, tão peculiar, que mesmo na questão da psiquiatria, a maior parte das pessoas que atendem saúde da mulher são também mulheres. Enfim, por fim, eu vou relatar o último caso. Um último caso de a única vez na minha vida que em sala de aula eu fui maltratada, desrespeitada e tive de lidar com uma situação pela qual eu nunca imaginei que eu fosse passar. Não aconteceu por eu ser uma má professora, não aconteceu por eu ter uma personalidade forte e falar coisas que as pessoas às vezes não gostam de ouvir. Aconteceu também por eu ser mulher. Uma vez que a relação entre homens e mulheres, quando a gente chega numa tensão, é diferente a forma como um homem se coloca diante de um outro homem e como um homem se coloca diante de uma mulher. Sobretudo a depender da forma como ele foi educado. Os homens que tiveram uma mãe presente pela qual eles têm verdadeiro amor e reverência sempre vão tratar com a maior delicadeza uma mulher. Os homens que vêm de ambientes que, não sei nem como descrever, mas ambientes em que a violência que o tratamento como mulher é do tipo, cala a boca que você é louca mesmo. Homens que não compreendem que a natureza feminina é instável. Nós somos instáveis por natureza. Isso faz com que os homens descrevam isso. Mulher é chata, mulher fala muito, mulher tá um dia de cada jeito. Sim, tudo isso é verdade. Tudo isso faz parte do nosso ser. E entre vocês, homens, há os que conseguem compreender e conviver com isso. Os homens que realmente amam as mulheres e conseguem amá-las como elas são. E aos homens que ficam tão
confusos quanto a isso, que não sabem muito bem como lidar com isso. E é a partir desse momento que eles se colocam diante das mulheres de maneira, muitas vezes, agressiva. E isso acontece. E não adianta fingir que não acontece. Não adianta dizer, não existe que um homem fale com uma mulher de uma forma como se ele estivesse assaltando-a. E que isso não vai ser esquisito. Isso vai ser esquisito, porque o nosso nível de força não é igual. Se um homem vier me bater, eu vou apanhar. Eu vou tentar bater ao máximo de volta, mas eu vou sair na pior. É assim que funciona. Então, a única vez na minha vida que eu tive uma situação em sala de aula, qual é o meu papel público, Erika Hilton? Você lembra? Eu sou professora. Pois é, eu, como meu papel público, meu papel social é ser professora. E a única vez na minha vida que eu tive algum problema foi também porque naquele momento o meu ser mulher falou mais alto. E o aluno que teve o impulso de jogar suas frustrações contra mim naquele momento, porque passava um momento difícil, só agiu daquela forma. Porque não era um homem que podia pôr ele no lugar, com um olhar, com uma cara de, você vai me bater? Eu vou bater mais forte. Não era esse tipo de pessoa que estava diante dele. Era eu. A figura da mãe, que quando as crianças se estressam, a gente olha e é diferente a relação. É diferente a relação do filho menino com o pai. Vocês que têm filhos percebem, e com a mãe. Tudo é diferente. E foi a única vez, e isso me deixou tão abalada que eu me perguntei se eu deveria, inclusive, continuar dando aula onde eu dou aula. E é um ambiente extremamente masculino, porque eu trabalho no seminário da minha diocese. E sim, eu tive um problema desse lá. O que envergonhou muito a direção, que teve uma atitude extremamente gentil comigo, extremamente correta, e suspendeu o aluno, e disse que aquilo era inaceitável, e etc. Deixa eu contar mais uma coisa. Assédio. Será que a gente fala de assédio, Erika Hilton? Será que você consegue entender que uma mulher que trabalha vai estar sujeita a ser assediada pelas figuras mais inusitadas, por figuras que poderiam parecer seguras, por colegas, e que a gente tem que lidar com isso com bom humor, para a gente não criar uma confusão no ambiente de trabalho, e que os homens acham normal esse tipo de assédio, mesmo quando a posição deles não permite? Pois é, já me aconteceu. E toda a nossa atuação pública é consequência de um ser mulher que faz com que a gente esteja sujeita tanto por coisas que acontecem dentro de nós, quanto pela maneira como os homens, por saber que estão diferentes, estão diante de um ser diferente, que às vezes os atrai, que às vezes provoca neles raiva, que às vezes deixa eles confusos, que às vezes faz com que eles não entendam muito bem como se aproximar. Certo? A diferença gera confusão, isso é natural. E é dessas confusões que no ambiente também profissional e público surgem os problemas da mulher. Eu não preciso aqui citar o fato de que a legislação de trabalho é inteiramente pensada com base no... Você não queria falar de biologia ontem, né? Mas parece que as leis sobre o trabalho, elas estão ancoradas na biologia da mulher. Porque quando nasce um filho, o homem tem 1 mês de licença maternidade, licença paternidade. A mulher tem 4, porque 4 meses é o prazo mínimo que uma criança precisa ser amamentada e estar em contato com a mãe para não desenvolver problemas. O ideal é até mais. E a legislação de trabalho, a Constituição brasileira, quando ela se refere à mulher, ela leva em conta a biologia da mulher. Então como é que você quer fazer um mandato com sociologia, minha cara? Como? Como é impossível? Eu estou registrando aqui essa carta aberta. A senhora é inepta para este papel, porque tudo que envolve este papel depende da consideração da diferença entre o ser homem e o ser mulher que está escrito até na nossa Constituição. Aliás, a começar pela nossa Constituição e, se você quiser, até no direito do trabalho, que é algo que vocês de esquerda tanto amam. Pois é. Eu sou empresária, tenho um CNPJ. Se você comparar o meu CNPJ com o do meu marido, você vai ver que tem uma bela diferença de renda. Por quê? Porque eu tenho um limite de quantas horas eu posso trabalhar em casa, porque meus filhos precisam de mim e eu sempre vou escolher meus filhos. Eu sempre vou escolher meus filhos e eu já digo agora, vocês que me contratem, não confiem tanto, porque entre o trabalho e meus filhos, eu sempre vou escolher meus filhos. E antes de eu ter um marido, eu já escolhi a minha filha.
Antes de eu me casar e antes de eu ter um homem com quem eu hoje posso contar, eu escolhia minha filha. Sempre. Sempre antes de casar, tudo que eu fazia era de forma a estar perto da minha filha e não agir de forma a ignorar que eu era a pessoa que mais poderia ajudá-la, considerando que ela precisava de alguém. Como precisa até hoje. Adolescência. É uma fase que os filhos precisam muito de nós também. Então, é isso que eu queria dizer. A indignação das mulheres do Brasil tem a ver com essas experiências fortes que eu mencionei aqui. Eu poderia citar algumas experiências que não são tão traumáticas, não são tão dolorosas, não são experiências de caramba, não importa que eu sou uma boa professora, não importa que eu me importe com os outros, não importa nada disso, nesse momento só importou que eu sou mulher e devo ser tratada como uma mulherzinha que falou demais. Caramba! Todo o meu esforço aqui não valeu de nada. Traumático, né? Traumático. Ou, do ponto de vista fisiológico, não tem como. Ou eu tenho um patrimônio enorme, ou eu cuido dos meus filhos da maneira como eles precisam, e o que eu vou escolher, o que é mais importante pra mim? Eu nem sei explicar pra você porque meus filhos são mais importantes pra mim, mas eu acho que essa é uma das razões pelas quais você, por exemplo, não precisa se preocupar com isso, né? Você vai pra onde você quiser, na hora que você quiser, não tem nada que te segure. Não tem nem o risco, os riscos próprios de uma mulher que podem atrapalhar a sua jornada, né? Mas se você não tiver compromisso com as mulheres que sabem que são mulheres, essas que você chama de esgoto da sociedade, eu não sei que tipo de gestão você vai fazer. Eu só sei que ela não será uma gestão para as mulheres. Ela é só um cargo que você precisa para afirmar a sua carreira política. Mas de nós mulheres, conosco mulheres, você de verdade está pouco se lixando. Porque se você se importasse com a sua mãe, que foi uma mulher, ou com todas as mulheres que estão ao seu redor, você não estaria lutando por essa posição. Mas você teria a compreensão de deixá-la para alguém mais qualificado para o cargo. É isso. Fim da minha carta aberta.